Saudações a todos, nossos votos de muita paz, sejam todos muito bem-vindos a mais um sábado em que buscamos compreender os ensinamentos de Jesus para melhor compreendermos suas parábolas, seus ensinos. E buscando novamente no livro O Evangelho de João, em que Haroldo Dutra nos traz uma interpretação de várias passagens, nós vamos ver o poder de se tornar filho de Deus. Porque é importante que entendamos que normalmente nós falamos, todos somos filhos de Deus, e somos, somos filhos de Deus, mas há um entendimento de que para ser realmente filho, precisa haver uma comunhão de pensamentos, precisa haver um alcance de uma condição para que se torne realmente um filho de Deus, ou seja, estar no caminho de retorno a Ele, porque de suas mãos sai, metaforicamente falando, de suas mãos saímos e para Ele retornaremos através do caminho exemplificado, ensinado por Jesus. Enquanto isso, entende-se que somos criaturas de Deus, mas teremos que nos tornar filhos de Deus. Mas vamos ver o que Haroldo fala sobre isso. Então, o poder de se tornar filho de Deus. Após o esclarecimento de João Evangelista sobre o motivo da mensagem de Jesus não ter sido acolhida, e que se trata também de um processo natural, dado que o próprio Mestre, por meio das parábolas, explicara que a recepção, o acolhimento de sua mensagem levaria muito tempo, demandaria o amadurecimento da humanidade como um todo e das pessoas em particular, ele escreve o versículo 1 no capítulo 12. Mas a todos que o receberam, deu-lhes, aos que creem no seu nome, o poder de se tornarem filhos de Deus. Aqui já responde tudo. Muitas vezes, continua Haroldo, nas traduções do Evangelho de João, o verbo grego pisteuein, a palavra emuná em hebraico e fides em latim são traduzidos como crer. Porém, não se trata de crença, antes de confiança, fidelidade, fideicomisso, que indicam reciprocidade. Então, não é sobre crer em Jesus. Aliás, esse conceito foi banalizado em muitas religiões, inclusive em escolas cristãs, pois ficou tão infantil que se resumiu em uma questão tola, a de acreditar ou não em Jesus, Acreditar em Jesus, acredito que um grande número acredita, E hoje realmente banalizou-se essa ideia, eu creio em Jesus, eu acredito em Jesus, Como se isso fosse o suficiente. É isso que ele está colocando. Acreditar ou não em Jesus não faz diferença alguma. O que realmente impacta a nossa vida é confiar. Acreditar é algo fácil, por vezes acreditamos até em pessoas que estão nos dando golpe ou em pessoas que não merecem confiança. Confiança implica um relacionamento próximo de cumplicidade, de parceria, em que cada um faz a sua parte enquanto compartilha ambas as partes em torno de um objetivo comum. Então, retomando o significado do vocábulo, é muito mais complexo do que simplesmente o ato de crer. Confiar é andar com, é caminhar junto. Por isso que o próprio Cristo define no seu Evangelho: aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Confiar consiste em uma jornada, uma caminhada ao lado de, porém,
Ele é o guia. Como alguém pode lhe conduzir se não está caminhando junto com essa pessoa? Primeiramente, é preciso acolher a proposta de Jesus. E acolhimento é abrir espaço, é criar na minha alma, nos meus sentimentos, nos meus raciocínios, um lugar para aquela proposta. Isso aqui é muito importante, porque eu creio em Jesus, com certeza, mas eu estou abrindo espaço, como está sendo dito aqui, eu estou abrindo um espaço nos meus sentimentos, nos meus raciocínios, um lugar para aquela proposta. Que proposta? A proposta de Jesus. Há espaço em mim para isso? Existe essa ligação nas coisas que eu faço, me inspirando nele como mestre, como nosso pastor, como guia e modelo da humanidade? Eu abro esse espaço para esse tipo de sentimento, para esse tipo de busca? Se não há isso, apenas eu creio e não é o suficiente. Acolher um plano, uma ideia, significa abrir espaço dentro de si, de modo que aquela ideia possa morar dentro da pessoa. Acolher Jesus, acolher o Evangelho, representa conceder espaço em meio aos meus sentimentos, às minhas crenças, meus valores, dando oportunidade ao Evangelho de habitar dentro de mim. Isto é acolher. É como hospedar uma pessoa em sua casa, que participa de sua intimidade, de sua rotina familiar. Não vou apenas abrir a porta, apontar ali um cômodo distante e dizer: ajeite-se aí. Não, o hóspede você traz, você aconchega, você acolhe, né? Ele está hospedado, você quis hospedá-lo. Assim é com Jesus. Ele tem que ser um hóspede dentro de nós, no nosso coração. O primeiro passo, então, é acolher. Abrir a minha casa mental, abrir a minha casa íntima, de modo que este hóspede celeste possa adentrar, porque ele não arromba a porta. O Cristo não violenta qualquer consciência, não faz imposições, somos nós que fazemos. Ou crê ou morre. É um aforismo de origem humana, visto que o Cristo adentra sua casa mental, sua casa íntima, somente se você abrir a porta e convidar. Isso é acolher, isso é hospedar. Mas todos que o receberam, voltando aos textos de Jesus, trazidos por João, mas a todos que o receberam, deu-lhes, ao que creem no seu nome, o poder de se tornarem filhos de Deus. Deu-lhes, Haroldo diz, deu-lhes o poder. É uma força, é o maior poder do universo, sem qualquer exagero. Todavia, a obtenção desse poder está sob duas condições. A primeira é o acolhimento de Jesus em nossa casa mental e íntima. É uma adesão, um ato de cumplicidade moral e espiritual. E no exercício do livre-arbítrio, estamos decidindo abrir a porta para o Cristo para que ele entre, pois fomos nós que decidimos abri-la, não ele que forçou a entrada. Na língua hebraica, na tradição do povo hebreu, o nome tem certas peculiaridades muito profundas, muito simbólicas. Por exemplo, quando Abraão se torna monoteísta e recebe a missão de fundar e estruturar o monoteísmo na terra, o seu nome muda. O nome em hebraico é algo muito sério. O nome de Deus em hebraico é formado por 4 consoantes, apenas sem vogal, o que impede de ser pronunciado, que seriam YHVH, né?
Então, seria o nome em hebraico que não dá para pronunciar, né? Porque não tem nenhuma vogal. Na cultura hebraica, o nome representa e precisa refletir a missão de vida da pessoa. Os personagens bíblicos têm seus nomes adequados à missão de vida de cada um. Por isso, quando Abraão mudou completamente e assumiu a missão de ser o fundador do monoteísmo em todas as nações e comunidades do planeta, o nome dele foi mudado e ele passou a se chamar Avraham, ou Avraham, que é Abraão, que significa pai das multidões. Na cultura hebraica, o nome de cada anjo e de cada arcanjo carrega sua própria missão. Quando Cristo encarnou no planeta Terra, recebeu o nome de Yeshua, que quer dizer na cultura hebraica salvação. Yeshua, salvação. O nome de Jesus é salvação. A missão dele. Ele veio salvar no sentido de recuperar, curar, tirar do perigo, restaurar, regenerar. Observe, essa é a missão dele e ele confirma: eu não vim para os sãos, vim para os doentes. Os saudáveis não precisam de cura, apenas os doentes do corpo e da alma carecem de salvação. Por isso ele veio curar. E o nome dele é cura, é salvação. Assim, confiar no nome de Jesus é confiar na sua missão. Então, muito interessante, né? Esse conhecimento do significado de Yeshua, que é Jesus, né? Significa cura, salvação. Para ilustrar, vamos imaginar um oceano com muitas pessoas se afogando e subitamente vem um guarda-vidas para resgatar as pessoas. Essa é a missão do Cristo, libertar-nos dos equívocos, dos vícios, das imperfeições, de tudo que impede a expressão de nossos potenciais divinos, de tudo aquilo que ofusca a manifestação dessas sementes. Na parábola do semeador, os impedimentos eram estar à beira do caminho, ou melhor, não ter terra para poder deitar raízes, estar com pedras ou espinhos impedindo o seu desenvolvimento. Aquela semente que cai na terra boa, que adentra o solo e finca raízes, é a semente que vai produzir 30, 60, 100. Então, verdadeiramente, o que o Cristo faz por nós é eliminar pedras, espinhos, falta de raiz, para frutificar nossos potenciais divinos. Conforme mencionamos, a grandiosa missão dada a Jesus foi formar o planeta Terra e levá-lo de planeta primitivo à categoria de mundo celeste. E nós devemos confiar que essa missão se cumprirá. Por conseguinte, eu retorno o versículo 12 do capítulo 1 do Evangelho de João, onde está escrito que para receber o poder disponibilizado por Jesus, cabe a mim abrir as portas, por livre escolha, e deixar o Cristo entrar e confiar que ele vai cumprir a missão que lhe foi destinada pelo Pai Maior. O cumprimento desses dois requisitos implica receber o poder de me tornar filho de Deus. Se eu pegar uma semente, colocá-la dentro de uma caixinha e fechar, jamais terei uma árvore frondosa produzindo frutos. O gene da divindade que existe em cada um de nós segue a mesma dinâmica. Não é automático, pois carece de cultivo para se desenvolver. E não justifica pensar que se Deus me criou, eu estou automaticamente apto a exercer o meu poder de cocriação em plano maior.
Na condição de co-criador em plano menor, que deseja ascender, eu devo elevar ao máximo as minhas potencialidades de co-criador, e para tanto é indispensável um guia. Então Jesus é o modelo de co-criador que seremos no futuro. Observemos a conduta dele, a individualidade dele e modelamos. Ele é o protótipo a ser seguido. Aproveitar esse modelo ofertado por Deus e seguir os passos desse condutor significa desenvolver os potenciais divinos e caminhar em direção ao patamar de co-criadores em plano maior. Já falamos outras vezes, né? Só Deus cria, os espíritos co-criam, aqueles que co-criam em plano maior, como Jesus, o Cristo, né? E aqueles que co-criam em planos bem mais inferiores, e há uma gama entre o inferior e a condição crística, há um espaço imenso, né? Mas muitos co-criadores co-criam em plano maior, visando o bem, até como auxiliares, no caso aí do Cristo, né? Outros mantêm-se co-criando em plano menor, e poderíamos nos perguntar, mas o que eu co-crio? Todos os nossos pensamentos insistentes ficam plasmados, co-criados por nós, passam a fazer parte da nossa atmosfera psíquica, do nosso halo espiritual, porque são pensamentos que fazem parte dos nossos desejos, das nossas vontades. Então, pensamentos que se repetem ficam gravados, criam formas, porque pensamento é forma, pensamento é matéria. O co-criador em plano menor é essa condição de co-criarmos coisas nada interessantes, até muito nocivas, e que se manterão ali plasmadas até que as alimentemos. Mas voltando ao texto, quem quer mais detalhes sobre isso é no livro Evolução em Dois Mundos, psicografado por Chico Xavier e trazido por André Luiz. E há de se ressaltar, não só por Chico Xavier. Evolução em Dois Mundos é um dos livros que foram psicografados por 2 médiuns. Um deles é Valdo Pereira, que desenvolveu um brilhante trabalho enquanto estava em trabalho junto ao Chico. Quando ele se afasta, ele acaba perdendo ali o seu potencial, a sua condição, né? Mas, enquanto esteve ali em trabalho atuante, para nós termos uma ideia, esse livro Evolução em Dois Mundos, um morava em Uberaba e outro em Pedro Leopoldo. Um escrevia em Pedro Leopoldo o capítulo par e o outro escrevia em Uberaba o capítulo ímpar, digamos assim. Não sei exatamente a ordem. E tudo deu muito certo. 2 médiuns, o mesmo espírito, tudo concatenado como se fosse apenas um médium, né? Vejam as maravilhas da mediunidade. Mas voltando aqui, o Salmo 82, versículo 6 diz: Vós sois deuses, mas isso não vem de graça, faz parte de um longo processo de centenas de milhões de anos que deve ser construído com muito esforço e muito trabalho. O processo de crescimento espiritual não pode ser feito de forma caótica. Não podemos andar a esmo, desorientados. Por isso a importância de termos um referencial seguro, de modo que nossa jornada seja objetiva. Então, ao abrirmos a nossa casa mental, permitindo que o Cristo se hospede em nossa intimidade e confiarmos que Ele vai cumprir a missão dele, que vai levar a Terra ao nível de um mundo ditoso,
e que nós estaremos lá. E aqui ele recorda palavras de Jesus: vou preparar-vos o lugar, né? E que nós estaremos lá. Trabalharemos em parceria, sim, porque Jesus não fará todo o trabalho sozinho. Vale ressaltar que grande parcela de responsabilidade na construção do mundo celeste é nossa também. É um trabalho de cooperação. Estabelecer esta cooperação com Cristo significa gradativamente tomarmos posse de nosso poder de cocriação, levando-se em conta que não fomos criados para estagiarmos na pequenez, mas para a grandeza espiritual. Fomos criados para nos tornar co-criadores em plano maior. Daí o vós sois deuses. Tornar-se filho de Deus é ativar os potenciais de co-criador que existe dentro de cada um de nós. Emmanuel, no capítulo 30 do livro Fonte Viva, ensina: também o Espírito traz o gene da divindade. Deus está em nós quanto estamos em Deus. Deus está em nós através dos atributos espirituais com os quais nós fomos criados, porém com uma ressalva: os atributos divinos foram colocados em nós em estado de germe, em estado de semente. Por isso, Emmanuel tem reiniciado a obra supracitada com um alerta. Abre aspas para Emmanuel: na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No livro Fonte Viva. É a evolução e o esforço do princípio inteligente do espírito que operam o cultivo da semente, da germinação à frutificação. Sem o trabalho, sem o processo de crescimento, os atributos divinos sozinhos não se expressam. Como nos ensina Calderaro em O Mundo Maior, no livro O Mundo Maior, vamos pegar aqui a passagem: há entre nós e Deus a obra do aperfeiçoamento, a obra de cooperativismo entre nós e o Criador. E continua Haroldo: Deus nos auxilia, Deus atua, influencia, conduz, corrige. A lei de causa e efeito é uma lei de correção de rotas, de rumos, de conduta. É quando o Criador exerce o seu papel de educador, de pedagogo de seus filhos. Com o Cristo, entretanto, foi oferecido a cada um de nós um caminho direto e seguro, extremamente eficaz, de forma que os nossos atributos divinos pudessem se desenvolver, se expressar. Nessa acepção é que o versículo 12 assevera: Cristo veio para nos dar a extraordinária oportunidade de nos tornar filhos de Deus, pois se trata de um exercício, uma força que emana. Em Agenda Cristã, um outro livro de André Luiz, há uma bela frase de André Luiz: a virtude não é uma boca que fala, é um poder que se irradia. E Haroldo continua: os atributos divinos, quando desenvolvidos em nós, passam a irradiar um poder pessoal, o poder co-criador. Esse poder co-criador, como esclarecemos anteriormente, é encontrado em todos os seres humanos, porém em plano menor. Mas, à medida que evoluímos, e sobretudo quando nos tornamos espíritos puros, o poder co-criador eleva-se ao nível do poder. O poder co-criador eleva-se ao nível de poder co-criador em plano maior. Os co-criadores em plano maior são aqueles que se tornaram filhos de Deus. É isso que o Paulo nos diz na carta aos Gálatas, nas cartas aos Coríntios e aos Romanos, enquanto o herdeiro é menino,
em nada difere do escravo. Então, quantas coisas nós vamos entendendo à medida em que nos compenetrarmos melhor desses ensinamentos, né? Todo ser criado por Deus é um herdeiro da divindade, mas o espírito também tem as suas fases de amadurecimento. Passa pela infância, pela adolescência, pela maioridade e maturidade. Enquanto o herdeiro, o espírito, está na fase da infância espiritual. Não expressa com toda a potência os seus atributos divinos. Porém, ao se tornar um espírito maduro, ou melhor, ao se transformar em espírito puro, está apto a ser chamado de filho, com toda a força dessa expressão. Sintetizando, vamos lá, finalizando, ele sintetiza. É o que era uma promessa, transforma-se em realização. O que era uma profecia transforma-se em cumprimento. É isso que João está nos dizendo. Isso. Então, há de se alcançar essa maturidade. Por isso que é uma passagem que eu não me recordo muito bem, mas que Paulo fala. Quando eu era pequeno, eu pensava como pequeno, eu sentia como pequeno, eu vivia como pequeno. O que ele quis dizer ali, quando ele continua falando do processo ali de crescimento? Justamente isso, que nós temos a infância espiritual, mas há de se empreender essa rota. Quando ele disse aqui que Jesus vem, né, ou o Pai, acho que foi quando ele falava de Deus, das consequências, né, porque Deus que criou as leis, das consequências, então Deus é o Pai que age como um pedagogo dos seus filhos, né, dos seus filhos, o seu papel de educador, porque quando ele nos ensina a percebermos as consequências dos atos, né? Entendendo melhor a lei de causa e efeito, aí ele como criador dessa lei, ele tem o seu papel de educador, de pedagogo dos seus filhos, que somos nós, né? Agora, e vem Jesus, né? Vem Jesus e oferece a cada um de nós esse caminho seguro. Então, se nós ainda estamos com tanta dificuldade de entender a Deus que nos apontou, né? Mas nós sabemos que tudo que Ele nos apontou veio através de Jesus, por isso que Ele enviou Jesus. É claro que há lá as leis, né? No Antigo Testamento, as leis divinas que nos regem, mas que foram trabalhadas, né, por Jesus. Então, é entendermos esse papel de pedagogo, de correção, não de castigo. Quando ele fala da rota, que é uma forma de retomarmos um caminho direto e seguro, né? Retornando à rota, aquela meta ideal para o nosso processo. Muito a refletir, belíssimo ensinamento, e vamos agradecendo a Deus, a Jesus, com muita gratidão, com muita confiança e lembrando da ordem do dia e de sempre. Não basta crer, é preciso confiar. Não basta acreditar que existe, é preciso confiar. Que fiquemos em paz.